Em Portugal, temos novidades no Ministério da Cultura. Na França, um novo primeiro-ministro. Na Síria, que Síria sobrou? E em Israel, o que há com a democracia? Esses são os temas do nosso programa desta semana, Política Impura. Pedimos a você que assista-o até o final, que curta, que compartilhe, que se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para que você seja lembrado quando a gente publicar. Pedimos a você ainda que ajude a gente a disseminar, a difundir nosso projeto. Quando você curte, você ajuda que o YouTube nos coloque como relevantes e nos ajuda também a promover. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um programa Política Impura pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Começando por Portugal, temos novidades na área da cultura. Temos novidade? Que tipo de novidade, Henrique? Antes de mais, cumprimento os nossos espectadores e relativamente às novidades do Ministério da Cultura, realmente são novidades porque desde a posse do Governo até agora nunca tínhamos ouvido falar no Ministério da Cultura. Subitamente, o Ministério da Cultura está no meio do furacão. Vejamos porquê. A Ministra da Cultura, que até agora não se tinha dado pela existência dela, resolveu de um momento para o outro exonerar a Presidente do Centro Cultural de Belém, Francisca Carneiro Fernandes. E não se limitou a exonerar. Lançou acusações gravíssimas sobre o anterior governo, nomeadamente que utilizava o compadrio, não fazia concursos e colocava lá os que agradavam ao partido. E que com ela ia ser tudo completamente diferente. Ora bem, que eu saiba, a Presidente do Centro Cultural de Belém nunca teve qualquer ligação direta ao Partido Socialista. Esteve em várias áreas aqui na Câmara do Porto, nomeadamente no Teatro São João e na área da cultura, mas politicamente ligado ao Partido Socialista não esteve. Portanto, não era propriamente a mulher partidária que interessava colocar no sítio certo. Mas aquilo que sucedeu é que a Ministra da Cultura, que disse que iria fazer concursos, não iria privilegiar ninguém, o compadrio iria acabar, que os Jobs for the Boys iam acabar, veja-se lá, aquilo que ela fez foi colocar Nuno Vassal e Silva, nem mais nem menos que militante do PSD, nem mais nem menos que antigo secretário de Estado da Cultura de Passos Coelho, logo no Centro Cultural de Belém como presidente. E, sem se importar com a biografia dele, sem se importar, nomeadamente, com qualquer concurso. Isto é, ela prometeu concurso, mas o concurso é para depois. É quando vierem os outros. Para já, ela escolhe aqueles que lhe interessam e escolhe um boy do PSD. Eu não conheço bem as competências da Francisca Carneiro Fernandes, antiga Presidente do Centro Cultural de Belém. Mas aquilo que eu sei é que os funcionários do Centro Cultural de Belém, em uníssono, se manifestaram contra o afastamento dela. Isso já diz alguma coisa, porque ela teria, pelo menos, um bom ambiente de trabalho. Relativamente ao novo presidente, Nuno Vassal e Silva,
Aquilo que sabemos é que ele é historiador de arte, especialista em ourivesaria. E que esteve há algum tempo ligado ao Museu Nacional da Arte Antiga. Ora bem, especialista em ourivesaria, ligado ao Museu Nacional da Arte Antiga para o Centro Cultural de Belém, é algo estranho. Obviamente, sem concurso. É algo estranho. Porquê? O Centro Cultural de Belém é um centro de arte moderna, de arte contemporânea. É um centro onde, ao contrário do Museu Nacional da Arte Antiga, o chamado Museu das Janelas Verdes, é um museu ligado ao teatro contemporâneo, ao bailado contemporâneo, às artes contemporâneas do modo geral e particularmente à pintura contemporânea, que neste momento é muito importante no Centro Cultural de Belém, porque o Estado adquiriu a coleção Berardo e adquiriu a coleção Elipse e a coleção BPP, Banco Privado Português. São 3 coleções importantíssimas. Claro que a Berardo era enorme, mas as outras coleções são também importantíssimas. Neste momento tem um acervo de pintura contemporânea, moderna e contemporânea, absolutamente invulgar. Ora, é precisamente a cultura moderna e contemporânea e não a ourivesaria antiga e a pintura antiga que o Centro Cultural de Belém, e portanto o presidente do Centro Cultural de Belém, vai gerir. Ora, pelo seu currículo, manifestamente não tem competência para gerir o Centro Cultural de Belém. Por isso, aquilo que depreendemos desta nomeação é que é exatamente o contrário daquilo que a Ministra da Cultura disse que fazia. Independência, transparência, concursos e totalmente afastado dos interesses partidários. Mas isto não nos espanta, porque o comportamento deste governo é todo no mesmo sentido. Diz uma coisa e faz o seu oposto. Repare-se, eu dou um outro exemplo que vem a talho de foice relativamente a este assunto, que é o exemplo da concessão dos portos. Eu já ia falar para você para entrar na questão das políticas, das parcerias. Das parcerias público-privadas. Você já pode, então, engatar nesse tema? Sim. Da concessão dos portos. Quando, salvo erro, em 2009, o governo de Sócrates prolongou uma concessão do Porto de Lisboa por 25 anos, 25 ou 27 anos, o PSD caiu em cima do governo do PS, com razão, dizendo que estava a favorecer interesses privados. Pensaríamos que, chegado ao governo, o PSD fizesse exatamente o contrário. Que não contemporizasse com interesses privados. Mas veja-se o que fez. Em vez de prolongar por 27 anos, prolongou por 75 anos. Sem concurso público. Aqueles que diziam que ia haver concursos públicos, como agora no Ministério da Cultura, diziam que ia haver concursos públicos para tudo. Eles reivindicam concursos públicos para os outros. Mas para eles fazem exatamente o contrário. Queremos saber quanto é que o país sai prejudicado disto tudo. Quantos milhões é que o país não sai prejudicado disto tudo? Qual a concorrência? Que defesa da concorrência é que este governo está a fazer? Ou melhor, que ataque a concorrência está a fazer. Isto é, tudo aquilo que era transparência, mercado, concorrência, etc., etc., é o que não há. O que há é favoritismo, compadrio e negócios obscuros. Este caso dos portos é um negócio obscuro. Anteriormente, com os 27 anos de prolongamento por parte do governo do PS relativamente à concessão do Porto de Lisboa, essa parceria pública-privada foi arrasada pelo Tribunal de Contas. Agora, nós estamos a ver, mas é que nem isso limitou este governo de Montenegro. É a
corrupção mais descarada, o compadrio mais descarado, o favorecimento mais descarado que está a acontecer neste governo. Isto é, tudo aquilo que eles diziam combater é exatamente isso que eles estão a fazer. É o cinismo da direita, a mentira da direita. E esperamos que o país se aperceba até que ponto é que este governo que diz que quer moralizar o aparelho de Estado faz exatamente o contrário. Institui a corrupção, o compadrio, os benefícios públicos a favor dos privados. Repare-se no que sucedeu da saúde e que temos vindo aqui a falar. É, em tudo, o favorecimento privado da atividade privada por parte do Estado e, no fundo, o financiamento e a captura do Estado por interesses privados. É isto que representa este governo. Na França, temos a indicação de um novo primeiro-ministro. E qual é o significado político dessa indicação? O que a gente espera disso? Ora bem, curiosamente, o primeiro-ministro indicado em França, eu já tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. É um indivíduo inteligentíssimo, muito ambicioso. Ele foi acusado num processo de corrupção, foi ilibado, foi candidato à presidência da República, foi ministro. Agora, o que é que significa? Significa o seguinte. François Bayrou é o nome do primeiro-ministro indicado, é um indivíduo que apoiou a candidatura de Le Pen à presidência da República Francesa. Ele subscreveu o manifesto de apoio à candidatura de Le Pen à presidência da França. Pois Macron dizia: eu vou formar um governo de unidade nacional. O governo de unidade nacional que ele fez foi um governo do centro-direita com a extrema-direita. Isto é, Macron, cada vez mais, é a catapulta de Le Pen para o poder. E Bayrou, que infelizmente está a ter um trajeto cada vez mais para a direita, não sei por que tipo de ambição, que tipo de acordos é que terá feito com Le Pen, provavelmente, muito provavelmente, a única explicação que eu encontro para a nomeação de Bayrou como primeiro-ministro é a necessidade de ter o voto favorável de Le Pen e, posteriormente, ganhando Le Pen a presidência da República, Bayrou ser reconduzido como primeiro-ministro de Le Pen. É isso, muito provavelmente, que Macron, a direita e a extrema-direita estão a preparar. Um governo que seja dirigido por um indivíduo que teve alguma imagem de centrista e até de centro-esquerda em determinado período da sua vida, mas que agora é claramente um indivíduo de centro-direita e um aliado de Le Pen. A França vai de mal para pior. Repare-se que está a entrar numa crise enorme. Por exemplo, Portugal, as exportações portuguesas para a França, devido à crise francesa, diminuíram já cerca de 15% no mês passado. Neste momento, Portugal está com problemas enormes porque a PSA, nomeadamente, que tem uma fábrica em Mangualde, e a própria Renault, estão a despedir funcionários e estão a deixar de fazer contratos com empresas portuguesas que forneciam equipamentos para os automóveis, quer do grupo Renault, quer do grupo Citroën, Peugeot Citroën. Portanto, repare-se, neste momento a França está a entrar num período de crise terrível. E aquilo que vai fazer, François Bayrou vai fazer, é trazer a extrema-direita
para tentar contornar essa crise? Nós temos mais um ponto, então, para a extrema-direita na Europa. A crescer na Europa e não só, né? Infelizmente, há muita gente festejando a queda do Bashar al-Assad na Síria. Agora caiu um ditador. Vida nova para a Síria, tal, só felicidade. É isso mesmo que está acontecendo. Nós, se formos à Wikipédia, vamos ver que a Síria não tem mais um hino. A substituição da bandeira da Síria foi imediata. Eles hastearam a bandeira antiga, imperial, que durou só 10 anos, e tiraram aquela que vinha se mantendo como uma espécie de compromisso com o panarabismo, com os estados árabes nacionais, né? E nós temos agora, parece, Henrique, que uma limpeza de biografia de um terrorista que foi colocado no poder como o salvador da Síria. Já são 1 milhão de sírios que já abandonaram a Síria, que tentam buscar salvação em algum lugar. E relatos de coisas horrorosas acontecendo em plena luz do dia, em Damasco e outras cidades. O que a gente tem, o que se espera agora? Não existe mais Síria, Vamos não é? esperar. Não existe mais Estado Nacional. Vou falar das causas e vou falar das consequências. Eu falo das causas. Neste momento, qual é o cenário político? É que um grupo terrorista ligado à Al-Qaeda, que se cindiu da Al-Qaeda, mas que não deixou de ser um grupo terrorista, intitulado Hayat Tahrir al-Sham, que quer dizer Organização de Libertação do Levante, sigla HTS, juntamente com outro grupo armado, sobretudo outro grupo armado, ligado à Turquia, o Exército Nacional Sírio, SNA, sigla de Syrian National Army, que é uma criação da Turquia, tomaram o poder. Mas estabelecem zonas de controle diferentes. Cada um tem a sua zona de controle. Na realidade, não há um poder central que se estenda a toda a Síria. Na realidade, há vários grupos que se uniram no objetivo comum de destronarem o poder da dinastia de Bashar al-Assad e conseguiram-no. Espantosamente conseguiram-no com uma velocidade incrível. Como é que isso foi possível? Vamos dizer a verdade que os nossos meios de comunicação não dizem. Em primeiro lugar, pela grande corrupção, que teve uma razão de ser também. O que é que sucedeu? Israel e os Estados Unidos corromperam praticamente todo o aparelho militar de Bashar al-Assad. Os oficiais, particularmente os oficiais, foram totalmente corrompidos e passaram-se completamente, ou não fizeram nada para defender al-Assad. Também não fizeram porquê. Vamos ver, temos que perceber porquê. É que tinham os salários em atraso. Mas muitos estão sendo perseguidos agora, claro que agora estão a ser perseguidos. Claro que estão a ser perseguidos. Às vezes é como diziam os romanos, com o Viriato, que quando aqueles que assassinaram Viriato se apresentaram perante o poder romano para receberem o soldo da sua traição, o governador romano disse: Roma não paga a traidores. E não vai pagar. Vai pelo contrário. Aos traidores fica sempre o lixo da história, não é? Fica o lixo da história. Mesmo com os golpistas. E provavelmente ficam sem cabeça também. Pois. Que é aquilo que já está a suceder lá. Isto é, neste momento,
já há combates entre os vários grupos e neste momento o governo que se instalou em Damasco, apoiado pelos Estados Unidos e por Israel, que dizem que é um governo de libertação, e é espantoso que Guterres e outros políticos ocidentais, isso só revela a completa cegueira e incompetência dos líderes ocidentais e americanos. Sim. Repare-se, Mas que no eles caso dizem dos que é a americanos- libertação. São piores, não há pior, quer dizer, se Bashar al-Assad era ditador, estes são 100 vezes piores. Estes são assassinos, estes são corruptos. Nas zonas que eles governavam antes, junto à Turquia, estava instalada a corrupção. Aliás, de modo geral, os países muçulmanos são todos muito corruptos. É curioso como é que a religião, eles professam, dizem, muito religiosos, muito tementes de Allah, mas são incrivelmente corruptos, são os mais corruptos do mundo. Todos mas os ali regimes. Não há regime mais corrupto, por exemplo, do que o da Arábia Saudita. Ou de Pois outros mas países aí não islâmicos. causa problema. Não Aí causa não causa problemas estranheza. para o Ocidente. Agora o que é que está a suceder? Para além dos combates, aquilo que está a suceder. Foi nomeado o ministro, e para além da alteração do hino e da bandeira, tiraram o vermelho e puseram Tiraram o o verde. que era precisamente a cor do HTS. Era a cor da bandeira do HTS, o verde. Que E é era uma a cor bandeira islâmica anterior. dos radicais islâmicos. Fundamentalismo islâmico. O que é que já está a suceder para estes E são salvadores da pátria. estes defensores da liberdade e da democracia, que são os líderes ocidentais, os americanos e os tão europeus e festejados, Guterres. né? O que é que já está a suceder? Decapitações em massa na Síria. Segundo, primeira medida... Não são só decapitações, são torturas também, à luz Bem, do dia, no meio da rua. Torturas no meio à luz do dia, no meio da rua, Qualquer tudo isso lugar, e decapitações. Depois, aquilo que vemos. Primeira medida do Ministro da Justiça. Impedir as mulheres de serem juízas. Agora, o que é que vemos? É a imposição do véu. A perseguição das minorias religiosas. A perseguição dos aluítas, que é uma minoria religiosa que estava no poder. O Bashar al-Assad era aluíta e cerca de 15% da população da Síria era aluíta. Estão a ser perseguidas, estão a ser mortas, estão a ser assassinadas. Também serão. Os cristãos também. É esta a liberdade ambicionada pelo Ocidente e festejada pelo Ocidente. Criminosos, terroristas, puros bandidos, aquilo é uma associação de bandidos, chegaram ao poder em Damasco. E o Ocidente bate palmas. É absolutamente inacreditável a cegueira, a estupidez do Ocidente. Mas há uma intenção. Mas claro que a intenção é, pura e simplesmente, tornar, como a Líbia é um Estado falhado, tornar a Síria também um Estado falhado com vários grupos combatentes a impedirem a existência de um Estado centralizado que ponha em causa Israel. Não sabemos o que é que irá suceder. Para já. A Turquia, para já, é aquilo que pretende, e a grande vencedora no meio disto tudo é a Turquia, que tinha como objetivo combater os curdos que querem um Estado autónomo e, eventualmente, a independência de uma região curda, que a maior parte dela ocupa o sudeste da Síria, depois também ocupa do sudeste da Turquia, melhor dizendo, ocupa também uma parte do nordeste da Síria e também do noroeste, digamos assim, do Iraque. Há ali uma zona entre estes três países que é ocupada por uma maioria curda que tem cerca de 35 milhões de curdos ali nessa região. Não é, como disse um palerma de um general na CNN, que eram apenas 35 mil curdos ou 30 mil curdos. Não, são 35 milhões de curdos que existem nessa região e que querem a sua independência e que têm lutado desde há muitos anos contra o governo turco.
aí Erdogan, pois está-se a preparar para ser realmente, para reconstruir uma boa parte do Império Otomano. E ele comporta-se como um novo sultão. Mas Erdogan está na NATO. A Turquia está na NATO. E como é que se irá comportar? Para já tem apoiado terroristas. E um membro da NATO continuará a apoiar terroristas? Bem, os Estados Unidos e Israel continuam a apoiar terroristas. Ou melhor, Israel é um Estado terrorista. Pois é. É um Estado terrorista. Mas terroristas são os outros, não eles. Eles que cometem genocídio, eles que matam, eles que prendem, pois eles não são terroristas. Terroristas são os outros. Eles podem fazer igual aos terroristas, mas o terrorismo é só dos outros. Mas dentro dessa relação com a Síria, eu queria que você vislumbrasse o que é que há de se suceder com Israel em relação à Síria. Qual é o interesse real? O que vai suceder a Israel? Eu antevenho o que vai suceder na Síria. Para já é difícil, a situação é tão confusa que é muito difícil prever o futuro. Mas uma coisa é certa, é que eu antevejo ali um novo Afeganistão dos Estados Unidos e de Israel. Falou tudo. Oxalá que eu me engane. Já começaram. O uso do véu. Por exemplo, o auxílio às mulheres nas zonas antes controladas pelo HTS, portanto, na zona junto à Turquia, o auxílio às mulheres era proibido. O auxílio humanitário, sob o pretexto de que isso era promover a igualdade entre homens e mulheres, o que era contra a lei islâmica. Eles são radicais islâmicos. Eles querem aplicar a Sharia. Se alguém roubar qualquer coisa, corte-se-lhe a mão. É esta a liberdade, são estes os direitos humanos que o Ocidente e os Estados Unidos estão a apoiar. A estupidez, a cegueira dos dirigentes ocidentais e americanos para fazerem um frete a Netanyahu é absolutamente repugnante e eles talvez venham a ter no futuro o pagamento daquilo que andaram a criar. Criaram um monstro. Talvez o monstro os venha a atacar no futuro. Para já está a atacar os curdos. Os curdos que, no interesse, numa aliança com a Turquia. E está a tornar, a escravizar as mulheres sírias que antes eram mulheres livres. A Síria tinha uma vice-presidente mulher. Agora, mulheres em casa. E não podem caminhar ao lado dos maridos, têm que caminhar atrás sempre. É isto. É esta a liberdade que o Ocidente conseguiu colocar está festejando. Está a festejar. Está a festejar. Claro que há aqui muitas nuances, porque depois há a necessidade de se combater da Rússia ter dificuldades em manter duas frentes de combate, eu ia te perguntar a Rússia priorizar a Ucrânia. Não dá para se dividir. Eventual. Isso é uma coisa que a história no futuro irá esclarecer. Eventual abandono de Bashar al-Assad por Putin. Por uma razão. Eu já falei aqui no programa, como o ministro dos Assuntos Estratégicos israelita esteve há cerca de 3 semanas em Moscovo. E há suspeitas sérias de que tenha ameaçado Putin de que se continuasse a apoiar Bashar al-Assad, que iriam apoiar as tropas, o armamento israelita
iria apoiar Zelensky. E provavelmente isso terá feito recuar Putin. Vamos a ver, a Rússia tem uma base aérea e tem 2 bases navais na Turquia, melhor dizendo, na Síria. Vamos ver o que é que irá suceder. Muito provavelmente irá ser abandonada, ou talvez não. Talvez tenha havido também qualquer compromisso com os terroristas, que também não querem grande confrontação com a Rússia. Vamos ver o que é que vai suceder. Mas o que está a suceder neste momento, e se avizinha num futuro próximo, é uma tragédia para a Síria. A destruição daquele Estado e a escravização das mulheres pelos terroristas salafitas. Torcendo para a Síria, torcendo para os sírios. Mas Netanyahu está tentando dominar o poder judiciário em Israel. E como é que você vê essas ameaças à democracia? Neste momento, Netanyahu está triunfalista, autenticamente triunfalista. Ele destruiu o Hamas, pelo menos destruiu Gaza. O Hamas não terá destruído, mas a capacidade de combate do Hamas foi completamente destruída e, portanto, o Hamas terá de se levar muito tempo a recompor-se. O mesmo sucede com o Hezbollah, cuja cúpula foi completamente eliminada, de uma maneira inacreditável, através da simples explosão de um aparelhómetrozito estilo telemóvel, um pager que tinha nas mãos. O Israel de Netanyahu, neste momento, aquilo que está a acontecer é algo de terrível. Porquê? Neste momento, está-se a colocar o problema de Israel deixar de ser um Estado laico para ser um Estado confessional. Um Estado judeu. A extrema-direita israelita... Vai virar uma teocracia. Vai virar uma teocracia. Está a virar já. Está a virar uma teocracia. O Smotrich, Ben-Gvir são extremistas, são terroristas de extrema-direita. Há o terrorismo muçulmano de que toda a gente fala, do Hamas e do Hezbollah, mas o terrorismo dos Ben-Gvir, da extrema-direita israelita, não é melhor. Você nem pode falar que é contra os extremistas, porque você é acusado de ser antissemita. Antissemita. E com base nisso, aquilo que está a fazer agora... Aí, isso justifica tudo. Está-se a pretender aprovar legislação que limite a liberdade de expressão e de manifestação. Pois é. E neste momento, Israel, para além de pretender controlar o aparelho judicial, o Ministro da Justiça recusa-se a nomear um presidente para o Supremo Tribunal de Justiça israelita para paralisar o Supremo Tribunal de Justiça. Neste momento, a liberdade da imprensa, também já falámos aqui nos ataques ao Haaretz, mas outros, qualquer meio de comunicação que critique o governo Netanyahu é sancionado. E jornalistas, Henrique, e jornalistas são assassinados. Mortos assim a rodo. Então, não é? Vários jornalistas americanos, sim, imensos jornalistas americanos, todo o mundo tem sido... dos jornalistas no mundo que têm sido mortos têm sido por Israel, pelo governo dele. É um governo absolutamente terrorista. Genocida e terrorista. E nem assim a imprensa nem assim a imprensa. Abre os olhos. Na prática, em nada se distingue, ou pouco se distingue, dos terroristas que agora tomaram poder em Damasco. Só que tem outra... Só que é o outro lado da moeda. A religião é outra. Só muda a religião, não é? É. Pois. Bom, Henrique, você se despede agora para a próxima semana. Vamos ver o que nos aguarda, as cenas dos próximos capítulos, porque esse mundo está revirando cada vez. A terra plana não gira, capota. Infelizmente, estamos a aproximar-nos do Natal, que devia ser um período de paz, mas é exatamente o contrário. Justamente na Terra Santa, dita Santa,
está esse inferno. Na Síria a liberdade, havia pouca liberdade, mas a pouca que havia foi destruída. Agora, e em Israel, na terra dita santa, em Israel, a liberdade também está a ser destruída por esse governo genocida de Netanyahu. Bom, esperemos que na próxima semana tenhamos melhores notícias, né, para a gente trazer aqui para vocês. Agradecemos a quem assistiu o nosso vídeo até o final. Contamos com vocês no próximo programa Política Impura, pela Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Mais uma vez, peço a você que ajude a gente curtindo e compartilhando o nosso programa. Muito obrigada. Até a próxima. Despeço-me com amizade. Até ao próximo Política Impura. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.